Salve, torcida alvinegra, tudo bem com vocês? Aqui que fala é Thiago, seu crítico alvinegro, e esse é mais um giro de notícias do canal Thiago Crítico. Galera, mais um dia de especulações sobre a permanência ou saída do Rafael Navarro. Muito se especula quanto a permanência ou não do atacante. Após aí o terceiro cartão amarelo tomado pelo jogador, o jogador não enfrentará a partida do próximo sábado contra a equipe do Remo, e o Botafogo terá aí uma semana para tentar persuadir não só os empresários do atleta, mas também o jogador a permanecer no Botafogo por mais tempo. O Botafogo tenta de diversas formas tentar aí conseguir algum dinheiro, algum patrocinador que faça com que o Rafael Navarro continue a jogar pelo Botafogo. É difícil, mas o Botafogo tenta aí alguma forma de tentar persuadir aí o staff do jogador, fazendo com que o mesmo continue jogando em alto nível e permitindo ao Botafogo sonhar não só com a classificação à Série A do Brasileirão, mas também a conquista do título da Série B, o que traria não só visibilidade ao Botafogo, mas também retorno financeiro. Por conta disso, as tratativas com o jogador e também com o staff do nosso meio atacante, o Chay, são muito importantes. O Botafogo depende muito desses dois jogadores para uma possível conquista do campeonato e também a evolução para a Série A. O Botafogo vem numa grande pegada com o nosso técnico Wenderson Moreira, ou como alguns o vem chamando atualmente de Anderson Potter, pois está conseguindo fazer mágica com esse elenco limitado do Botafogo. O treinador botafoguense, que tem um ótimo aproveitamento desde que chegou. São 9 partidas com 7 vitórias, agora um empate e apenas uma derrota. Dessas vitórias, uma delas fora de casa, contra a equipe líder da competição, a equipe do Curitiba. Isso é muito importante para o Botafogo para se ganhar moral, tá? O moral esse que vem muito elevado com a utilização de jogadores experientes que outrora não tinham nem sequer oportunidade com o técnico anterior, Marcelo Chamusca, mas que vêm a se tornar aí pilares dessa equipe. Casos aí do Joel Carli e também do agora polivalente, utilizado por todas as posições do campo, menos a de goleiro, o Varley. O Varley que vem conquistando a cada dia mais a sua vaguinha no time titular do Glorioso. O Botafogo nesse momento vem numa crescente muito interessante, e comentaristas de diversos meios de comunicação, seja falado ou escrito, vem falando positivamente do trabalho aí do nosso técnico Wenderson Moreira e da equipe do Botafogo. Um desses comentaristas é o comentarista da Sport TV, e aqui eu vou ler uma matéria para vocês do comentarista do Grupo Globo, que exalta o bom trabalho do nosso técnico Wenderson Moreira e da equipe como um todo. Vamos lá, matéria do Jornal Dia. Wenderson Moreira dispara-se, ou melhor dizendo, comentarista do Grupo Globo exalta Anderson e dispara: se desse tempo ao Chamusca, talvez não estivesse nessa situação. Aqui o destaque aqui da matéria do Jornal Dia. Comentarista do Grupo Globo exalta Anderson e dispara: se desse tempo ao Chamusca, Botafogo talvez hoje não estivesse nessa posição. Em 9 partidas, o técnico Wenderson Moreira venceu 7 jogos no comando do Glorioso. Vamos ler aqui. O comentarista do Sport TV, Paulo César Vasconcelos, destacou que a chegada de Anderson Moreira ao Botafogo foi crucial. Na opinião do jornalista, a manutenção de Marcelo Chamusca não teria resposta imediata, tanto quanto a estreia do novo treinador. O Botafogo venceu a equipe do Curitiba pelo placar de 1-0 no Couto Pereira, pela 21ª rodada da Série B. Essa foi a 7ª vitória em 9 partidas do Glorioso sob o comando do técnico Wenderson Moreira. Restam ao Botafogo nesse momento cerca de 17 aí batalhas, duras batalhas, as quais o Botafogo tem de vencer ao menos aí mais 10 confrontos, tá? Deixa eu ler a notícia completa aqui.
placar justo. O Coritiba no início do segundo tempo teve mais volume e ação, mas se olhar a partida no todo, especialmente o primeiro tempo, o Botafogo foi muito intenso, tático e com boa elaboração de jogadas. O Botafogo é um caso clássico em que a mudança de técnico deu resposta imediata, disse o comentarista do Sport TV, Paulo César Vasconcelos. E aqui ele continua. Poderia se dar tempo ao Chamusca? Isso, ponto de interrogação. Poderia, mas talvez hoje não estivesse ocupando essa posição. É tempo. Na Série B, está em corrida para ficar entre os 4 primeiros colocados, concluiu o comentarista do Grupo Globo. Então, galera, vendo esse tipo de avaliação, notamos que o Botafogo, nesse momento, está correto quanto às suas escolhas. O Botafogo poderia ter realizado essa troca de treinadores logo no início da competição, nos primeiros 5 jogos, tá? Onde que a avaliação feita do Marcelo Chamusca não era tão boa como nunca foi, tá? Então o Botafogo demorou muito, mas muito mesmo, para realizar aí a troca necessária. E eu vou ler outra matéria aqui que eu acho que corrobora com a do jornal O Dia em relação à opinião de comentaristas e profissionais da área do futebol a respeito aí da situação do nosso glorioso. Matéria do Fogão Net. Série B. Botafogo só tinha 1 ponto a mais na 21ª rodada em 2015. Esse é um comparativo que o Fogão Net faz em relação ao ano de 2015, o qual o Botafogo estava na Série B e foi campeão daquele ano. Vamos ler aqui para fazer esse tipo de comparação. O Botafogo entrou de uma vez por todas na luta pelo acesso para a elite do futebol nacional. E entrou aí no G4. A entrada do Botafogo no G4 é simbólica. Logicamente que o torcedor gosta de ver seu time na parte nobre da tabela. Melhor que isso, só se fosse na liderança. Mas em um torneio com 4 campeões, o maior compromisso é com a pontuação. E aqui vai uma boa comparação. Em 2015, ano em que ganhou com sobras o caneco da Série B, o Botafogo tinha apenas 1 ponto a mais do que tem agora na 21ª rodada. Ou seja, no ano de 2015, o Botafogo tinha 36 pontos na 21ª rodada da competição. Enquanto hoje o Botafogo tem apenas 35, mas figura aí momentaneamente na 4ª colocação. Caso não haja alteração e alguns jogos, como a partida do Clube Náutico Capibaribe, que enfrentará a equipe do Vitória logo mais às 4 da tarde, fará com que o Botafogo, ao menos nessa rodada, permaneça aí no G4. E aqui segue a matéria. Com um triunfo por 1-0 sobre a equipe do Coritiba no Sul, o Botafogo tem na rodada 35 pontos. Nesta mesma etapa da competição, o Alvinegro estava com 36 pontos em 2015, mas na rodada 21 havia perdido para a equipe do CRB pelo placar de 2-1. E aqui outras questões. Botafogo começa melhor o retorno de 2021. São 2 vitórias consecutivas no retorno da competição de 2021. A grande diferença das campanhas está no primeiro turno, quando o Botafogo foi melhor em 2015 e somou 36 pontos. Isso mesmo, a permanência com 21 pontos na rodada 21 se deve ao fato de que o Alvinegro teve um péssimo início de retorno, perdendo pelo placar de 3-2 para a equipe do Paysandu em casa e para o CRB pelo placar de 2-1. Agora o Botafogo ganhou as 2 primeiras rodadas do retorno contra a equipe do Vila Nova no domingo e a equipe do Coxa no meio dessa semana. Após esses tropeços, o Botafogo voltou a melhorar e chegou a fazer mais 36 pontos, terminando com 72 pontos no total naquele ano de 2015.
e ganhando o caneco por antecipação. Naquela mesma Série B, o quarto colocado foi o América Mineiro, que fez 65 pontos, mas o acesso viria com 64, já que o quinto colocado, a equipe do Náutico, fez 63. Aos poucos, o time de Anderson Moreira vem se aproximando do objetivo principal, que é voltar à elite da competição do Brasileirão. Deixa eu ver aqui. Notícias relacionadas sobre contratações. Deixa eu ver. Busca do Botafogo por lateral tem a ver com planos de Anderson para o jovem lateral esquerdo Jonathan Silva. Vamos lá. O Botafogo está no mercado em busca de um lateral esquerdo para repor a perda de Hugo. O jovem que vinha bem sofreu uma fratura na clavícula e só deve retornar à equipe do Botafogo no ano de 2022. Mas para que buscar um jogador para uma posição em que o Glorioso tem dois jogadores, Jonathan Silva e Guilherme Santos? A resposta está nos planos do técnico Anderson Moreira para os dois jogadores que já integram o elenco nesse momento. Jonathan Silva vem chamando positivamente a atenção de Anderson Moreira nos treinos pela versatilidade, a facilidade com que consegue apoiar e chegar ao ataque. Já vinha fazendo o treinador pensar em aproveitar o atleta mais avançado em algumas ocasiões. A possibilidade em alguns jogos de formar um lado esquerdo forte com Hugo e Jonathan Silva passava pela cabeça do treinador antes da lesão de Hugo, ou seja, tentava aí fazer a mesma dobradinha que fez em 2017 e 2018 o técnico Jair Ventura, tá? Quando utilizava o Jair naquela ocasião do ano de 2017 na Libertadores e nas principais competições como a Copa do Brasil, a dobradinha entre Diogo Barbosa e o Vitor Luiz. Os planos do Anderson acabaram por ser interrompidos com essa lesão estúpida que aconteceu do jogador Hugo nos treinamentos. Por conta disso, o treinador alvinegro tenta aí a vinda de um lateral para compor aí o elenco e ser uma peça de reposição no caso do Jonathan Silva também não conseguir corresponder. Deixa eu ver aqui. Deixa eu continuar. Antes da lesão de Hugo. Vamos lá. Como a busca por jogadores que possam melhorar a qualidade de criação é sempre complicada, Anderson pode reforçar bem a lateral e ter Jonathan Silva mais na frente. Além disso, Guilherme Santos pode atuar como volante em situações de emergência. Ainda falando sobre contratações, outra posição carente da equipe é a de atacante. E o Botafogo quer, nesse momento, mais um atacante. Com a ausência de Hugo, Jonathan Silva tem a chance de conquistar de vez a confiança do treinador. O jogador vai ganhar minutagem e ritmo de jogo, assim pode ganhar o espaço que tanto deseja no time titular. O Botafogo ainda busca um reforço para o ataque, sendo um jogador que caia pelos lados do campo. Além disso, pode ampliar o número de reforços, incluindo um centroavante, caso venha aí a deixar a equipe o centroavante, o jovem talento aí, o Rafael Navarro. Entretanto, neste caso, tudo depende do futuro do jogador. Por falar em contratações para o ataque, temos uma matéria aqui que fala a respeito da permanência ou não do jogador aí, o Rafael Navarro, que foi mencionado há poucos instantes. E a matéria do Jornal Dia diz o seguinte: Rafael Navarro desconversa sobre saída do Botafogo e afirma: estou com a cabeça dentro de campo. Atacante tem sido especulado no Anderlecht da Bélgica. Vamos lá. Após a vitória do Botafogo por 1-0 sobre o Curitiba no Couto Pereira pela 21ª rodada da Série B, o atacante Rafael Navarro foi questionado na beirada de campo sobre especulações com seu nome. Isso se deu no intervalo da partida no primeiro tempo,
quando o atleta já havia feito o seu gol e ainda não havia tomado o seu segundo amarelo, ou perdão, o terceiro amarelo, o que fará com que o atleta não jogue a próxima partida. E uma das perguntas foi a seguinte, sobre a sua permanência, né? E aqui ele responde, o jogador desconversa sobre uma possível saída e afirma que mantém o foco no glorioso. Fico feliz de poder estar ajudando o Botafogo e estou com a cabeça dentro de campo. Disse Navarro, que comentou também sobre o gol. Conseguimos dominar bem o primeiro tempo, fruto do nosso trabalho, pois trabalhamos a semana toda. O gol saiu de uma jogada que treinamos também durante a semana, no segundo pau, concluiu. Pela Série B, Navarro marcou até o momento 7 gols. Após o triunfo do Botafogo, a equipe dormiu dentro do G4, na quarta colocação com 35 pontos. Por outro lado, ainda assim, a equipe do Náutico pode ultrapassar o Glorioso nesta rodada caso vença a partida de logo mais às 4 da tarde contra a equipe do Vitória, aqui nos aflitos estádio do Náutico. E para encerrar, galera, ainda no campo de especulações sobre possíveis reforços que poderão vir ou não a ingressar na equipe do Glorioso, há um destaque importante. Matéria do MSN diz o seguinte, destaque, ou melhor dizendo, do Bola VIP, diz o seguinte, destaque da equipe do Figueirense, meio atacante especulado no Botafogo. Na última sexta-feira, dia 27, o Botafogo anotou mais uma vitória na Série B e conquistou então os 3 pontos sonhados, importantíssimos na tabela contra a equipe do Curitiba, líder da competição e fora de casa, algo que não vinha acontecendo com constância no Botafogo. O time comandado por Anderson Moreira não se abateu e no fim da primeira etapa realizou o seu gol com Rafael Navarro, sempre ele, que marcou o único gol da partida. Cadê? Aqui alguns comentários sobre a partida, que diz o seguinte: fizemos um jogo muito positivo contra uma grande equipe, demonstramos muita maturidade, buscamos o resultado, foi muito positivo, continuamos com o mesmo pensamento, foi uma batalha, mas a guerra continua, não há nenhum tipo de relaxamento, a competição está igual, está difícil alguém se isolar, precisamos trabalhar muito para nos manter, disse o treinador em coletivo. E por falar em Navarro, o atacante ainda não definiu seu futuro. A direção segue tentando renovar, mas ainda não teve um avanço nas conversas. Já de olho em eventuais oportunidades de mercado, alguns nomes foram especulados nesses últimos dias, e um deles seria o do jogador Rodrigo Bassani, destaque na equipe do Figueirense com 3 gols anotados em 7 partidas. E esse é um dos nomes aí especulados no Botafogo. O diretor executivo de futebol, Eduardo Freeland, porém nega. O diretor foi procurado pelo jornalista Jean Romero, que deixou bem claro que um suposto interesse não passa de rumores. Segundo o torcedores.com, a multa de Bassani é de 260 mil euros. Ainda de acordo com o site, o Botafogo tentaria seu empréstimo e teria conversado com alguns dos empresários de Rodrigo. E aqui cita aí o Eduardo Freeland. O diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland, disse para a nossa reportagem que não houve nenhum interesse do clube no meia Rodrigo Bassani do Figueirense. Buscamos a informação por conta de rumores sobre uma possível saída do atleta do Furacão, escreveu o Jean. Galera, 260 mil euros equivale mais ou menos a mais de 1,5 milhão de reais. Acredito que nesse momento ficaria inviável caso a equipe do Figueirense quisesse aí liberar o jogador apenas por essa quantia, tá? O Botafogo sequer tem os 500 mil reais necessários para a aquisição do jogador aí, o meio atacante Chay. Então, caso tenha realmente interesse o Botafogo em negociar com a equipe do Figueirense, terá de fazer algo em contrapartida, pois em termos de valores o Botafogo obviamente não tem condições de cobrir nenhuma oferta que for feita a este jogador. Beleza?
Galera, esse foi o giro de notícias do canal Thiago Crítico Alvinegro. Gostaria de agradecer aos agora 191 inscritos no meu canal pelo carinho com que me recebe todas as vezes em que realizo meus conteúdos aqui no canal Thiago Crítico Alvinegro. Peço que os amigos que ainda não são inscritos, mas que conhecem o meu trabalho e que gostam do meu conteúdo, que se inscrevam, deixem o seu like, compartilhe esse mesmo conteúdo e diversos outros para demais amigos e amigas e irmãos de camisa alvinegra, pois só assim o YouTube fará com que a minha voz e minha vez seja ouvida e que o Botafogo consiga aí ter mais um representante da sua grandiosa torcida em prol do clube, tá? Então, galera, me ajudem a ultrapassar a marca aí, a primeira marca pessoal que eu gostaria de realizar dos 200 inscritos. Restam apenas 9, faltam, tá? 9, apenas 9 inscritos para eu bater a minha meta dos 200 no canal Thiago Crítico Alvinegro. Conto com a ajuda de todos vocês e espero que ao término da rodada deste domingo, o Botafogo permaneça aí na 4ª colocação e que não só isso, não só o Botafogo permaneça na 4ª colocação, o que garantiria uma vaga na Série A do Brasileirão de 2022, mas também que os amigos aqui da live me ajudassem a bater a marca aí dos 200 inscritos. Conto com a ajuda de todos vocês para que esse objetivo seja concretizado. Beleza, galera? Logo mais à noite estarei fazendo uma participação especial no canal da minha amiga Elisa Martins Gloriosa, tá? Que fala muito a respeito do nosso glorioso Botafogo. Então conto com a presença de todos vocês lá no canal da Elisa Martins Gloriosa, tá? Então, aqueles que querem ouvir mais sobre o nosso glorioso Botafogo, peço que logo mais às 10 da noite, horário de Brasília, às 22 horas, tá? Que compareçam lá na live da Elisa Martins e que venham a conhecer o trabalho do Thiago Crítico. Eu estarei fazendo uma participação especial no canal da Elisa, juntamente com amigos de outros canais. Beleza, galera? Tamo junto, saudações alvinegras e até o próximo vídeo.